Fala pessoal, Lucas Campos e daqui pra frente você já sabe, fica à vontade aí pra curtir, compartilhar, fazer o que você bem entender. E se você quiser só assistir o vídeo, já tá de bom tamanho, porque hoje a gente vai estar aqui reagindo a um trecho, né, do vídeo aqui desse influencer Ash e a opinião dele, né, e o que ele teve aí pra comentar em relação à nota que o André Akari soltou, que é um dos CEOs, né, um dos sócios da Fúria, tá, em relação ao futuro da Fúria e o que é que a gente pode esperar. Então vamos lá. O Palinzão ali tava na equipe do SK, do FBR na real, e a ideia era juntar com o Cacerato e Yuri. E naquele momento, em 2018, um cenário que ainda não tava aquecido, que ainda tava começando a dar seus primeiros passos pro cenário nacional, a multa de Cacerato e Yuri, que não tinham se provado no Tier 1, era de $200 mil, segundo os portais daquela época. Trazendo em números, a multa dele se aproximaria à multa que o Lucãozi tem, por exemplo, hoje, em 2023, 5 anos depois disso. Então, a gente percebe que quando começou lá atrás, em 2018, quem começou a causar esse, entre aspas, problema foi justamente a Fúria. Mas claro, eu não tô julgando nem colocando... Cara, eu discordo disso aqui, tá? Eu acho que a Fúria não tem nada a ver com o fato dos buyouts serem altos e. Cara, eu acho que não tem nada a ver. Pra ser bem sincero, eu realmente acredito que a Fúria foi o primeiro grande projeto brasileiro, né? Foi o primeiro time que de fato montou um projeto pensando no longo prazo. Antes disso não existia praticamente time brasileiro, né, com assim, com esse nível de profissionalismo, né? E o outro time que a gente tinha brasileiro era a MIBR, que tinha acabado de sair da SK, né, e tinha vindo para a MIBR. Então também não, sob a administração do gringo, na época também sócio da Immortals, né? No caso a MIBR era Immortals, só que eles compraram os direitos de usar a tag MIBR, né? E acabaram optando por usar para reviver, etc, etc. Então assim, não existia nenhum projeto voltado para o longo prazo e a Fúria foi o primeiro grande projeto de time voltado para o longo prazo. E quando você monta um projeto para o longo prazo, o que é que vem logo à cabeça? Contratos longos, óbvio, né? E ao fechar contratos longos, significa que a multa também vai ser alta. Né? O buyout, talvez, eu não sei o que é que vocês acham, mas o que é que vocês pensam, né? Mas na verdade, buyouts não é o dono do time que olha para a cara do jogador e diz, eu acho que esse cara aqui vale 200 mil. Ou um analista, enfim, um analista olha pro jogador e diz, eu acho que ele vale 200 mil com base no que ele... Cara, não é assim, tá? E nem o jogador, não é o jogador também que escolhe quanto é que ele vale, tá? Esses buyouts, que na verdade é o tal da multa rescisória, né? Na verdade é baseada no salário do jogador e quantos meses faltam para o contrato se vencer, tá? Então, colocando aí como exemplo, se o jogador ganhar $10 mil e faltar 12 meses para acabar o contrato dele, significa dizer que a multa dele é $120 mil, entendeu? Então, óbvio, né? Devem ter alguns outros asteriscos aí que a gente não tem ciência, porque aí realmente precisa ser um insider, né? Precisa estar ali dentro da cena para saber de mais detalhes. Mas isso é o básico que qualquer um consegue pressupor, né? Isso aí ninguém precisa, não precisa ser um gênio da lâmpada para saber que é assim. Multas rescisórias funcionam assim: salário vezes a quantidade de meses que faltam para acabar o contrato. Então, é, tendo em vista isso e tendo em vista que a Fúria era um projeto de longo prazo e até onde eu sei, né? É, o contrato que a Fúria tinha naquela época com esses jogadores era um contrato de 5 anos. Então, você pode ver aí que essa notícia que ele colocou aí na tela era de 2018, né, em relação ao buyout, que era $200 mil. Se você fizer o cálculo aí, você vê que esse ano está completando 5 anos. Óbvio, né, deve ter tido alguma renegociação, até pelos saltos de patamar que a Fúria veio dando ao longo do tempo. De se esperar, né, que o salário seja ajustado e que eles deem esse salto aí. Mas, para aquela época, esses 200 mil são bem, bem. Não é um número assim estratosférico, porque não se existiam contratos tão longos. Tá? Naquela época não se existiam contratos tão longos, não existia contrato de 5 anos. Cara, até hoje é difícil dizer que existe contrato de 5 anos. Tá? Talvez com os melhores dos melhores, talvez um Zayu, talvez Simple. Se eu não me engano, o último contrato do Zayu tinha sido um contrato de 4 anos. Tá? Então, assim, talvez a Fúria tenha sido o primeiro time a popularizar esses contratos de longo prazo. Tá? Não afirmo isso categoricamente, mas eu sei que esses contratos eram de 5 anos. Tá? Algum dos contratos que os meninos da Fúria acabaram assinando aí com eles, né? Era um contrato de 5 anos. Então, basta você tentar calcular o salário que eles ganhavam, vezes o tempo que eles ainda faltavam, né?
que ainda faltava para concluir o contrato, e você vai ver que não é tão estratosférico assim. Mas já quando você compara com a multa do Lucãozi, por exemplo, sim, é considerado uma multa estratosférica, porque a gente está falando de um contrato de 1, no máximo 2 anos, né? Entendeu? De novo, eu não tenho esses dados, eu não posso dizer que é 1, 2 ou 3 anos, mas a gente sabe que os contratos desses players não são negociados contratos de tantos anos assim, né? Então, é de se esperar que esses players sempre estejam renegociando o contrato a cada 1 ou 2 anos, né? Normal. Você vê a própria line da Nine aí, que é uma line recente, né? Foi atualizado o contrato deles logo após o Major. Então, assim, esses players não têm contratos longos. Então, quando você não tem um contrato longo e uma multa enorme, o seu salário sim é muito grande, entendeu? Para compensar, né? Já que a duração do contrato é curta. Então, cara, eu realmente acho que não tem nada a ver com a Fúria que criou isso. Indiretamente, sim, a Fúria criou isso, mas ela não criou isso. Na verdade, isso sempre existiu. O fato do buyout ser proporcional ao salário vezes a duração do contrato. Isso aí sempre existiu. A única diferença é que a Fúria foi um dos primeiros times, ou até o primeiro, que acabou optando por fechar contratos no longo prazo e assumir esse risco do longo prazo, entendeu? Quando outros times às vezes preferem fechar um contrato de 1 ano ou 2 porque é um pouco mais seguro, você vê ali se o player está correspondendo ou não, fica mais fácil mover ele para o banco ou até negociar ele com outro time. Então, eu de fato não acho que tenha nada a ver com a Fúria aí, não. Eu acho que foi um movimento normal aí, que a Fúria encabeçou. E sim, eu acho que sim, que a multa do Lucãos e a multa hoje de players BR, principalmente players BR jogando em times domésticos, em times que muito mal saem do Brasil, essas multas sim são estratosféricas, e quando você compara elas com multas de jogadores da Europa, cara, não dá pra... é algo distópico, tá? Mas aí, de novo, né, o nosso ecossistema é autossuficiente, o nosso ecossistema de CS é autossuficiente. Basta você ver o tamanho do Brasil e o tamanho da Dinamarca. Não tem como um jogador dinamarquês ganhar dinheiro com CS se não for sendo um jogador profissional de CS. Quando na verdade você vê players brasileiros vivendo, às vezes ganhando mais ou igual, ou pelo menos ganhando um dinheiro bem decente fazendo streams. Porque tem muita gente para assistir. O mercado de CS é imenso aqui, tem espaço para todo mundo. Entendeu? Então é natural que o nosso ecossistema seja autossuficiente, é natural que os times também optem por oferecer salários grandes para os jogadores. Porque já que a gente não tem um celeiro de grandes jogadores, é difícil, né? Pela nossa situação geográfica, nossos jogadores não conseguem jogar com outras regiões do mundo, né? Então nossos players ficam fechados aqui e acabam jogando aquele CS que é jogado aqui no Brasil, um CS diferente. Então, por próprio mecanismo de defesa dos times, eles optam por aumentar o salário dos jogadores. A própria Sharks foi uma que também encabeçou um desses movimentos, né, sendo um dos times domésticos ali do Brasil, que pagavam altos salários, né, e por isso eles tinham multas gigantescas, né, talvez não durações de contratos tão longas, mas salários muito grandes, porque é um org europeu, é um org que o balanço deles é pensado em euro e eles pagam salários em real. Então, fica confortável para eles oferecerem grandes salários, entendeu? Grandes salários que eu digo em comparação aos outros times brasileiros, né? Então, é natural que a multa desses jogadores seja mais elevada, né? Porque esses caras estão ganhando muito dinheiro nesse time, né? Como salário, né? Ninguém como culpado, apenas relatando o que aconteceu. E agora, vivendo um cenário diferente, a Fúria sendo o topo do Brasil e tendo que ir pra fora buscar o jogador pra completar o time, a Fúria bate no mesmo problema que o MBR teve lá atrás. Mas vamos deixar isso de lado, vamos falar sobre outra importância que ele trouxe ali, sobre a importância do Fallen dentro da existência da equipe da Fúria. E também lembrou de um momento ali, né, que foi quando ele tomou a decisão de realmente ver com outros olhos, encontrar algo dentro do CSGO. Abre aspas. Se não fosse o time de 10k, Fallen, Taco, Fer, FNX e Cold, a Fúria provavelmente não existiria. Não porque eles fizeram algo direto, mas porque eu comecei minha jornada de entendimento pra decidir entrar nesse cenário, conhecendo eles aqui em Vegas, onde estou agora. Fecha aspas. Isso aconteceu lá em 2017, mais ou menos, numa jogatina que teve ali na casa do Neymar. Ele foi lá, jogou com os caras, inclusive um dos convidados do Neymar era o Akari, e parece ter sido ali que o Akari viu que realmente o mundo do CS era algo incrível e brilhante. Agora, falando sobre o time de CS, teve alguns detalhes ali que ele falou. O primeiro deles ali é durante todo o texto, o Akari citou Cacerato, Art e Yuri, mas em nenhum momento citou Safe Drop. Isso dá a entender que Safe Drop realmente estão fora dos planos da Fúria para a próxima temporada. Ele não afirmou essa saída, ele não deixou isso explícito, mas também em nenhum momento citou eles dentro da ideia do que ele espera para a próxima temporada da equipe. Então isso dá a entender que os dois não estarão lá. E outro detalhe é que o Guerri possa, talvez em breve, deixar o comando da equipe de CSGO para assumir uma função de diretor de performance, algo que o próprio Jaime hoje já faz na equipe. Ele até citou, ele falando que eles querem ver esse crescimento do Guerri dentro. O Guerri que é sócio da equipe, eu trouxe aqui esse assunto à tona
tona mais nos últimos meses ali sobre essa sociedade dele, e a possibilidade de ele não ser mais coach e sim algo a mais ali dentro da Fúria. Mas eu não acredito que seja agora não, então calma lá, acredito que pra próxima temporada os 4 se mantêm, Guerri, Art, Yuri, Cacerato, junto dos outros 2 que chegarem ali. E pra fechar a cereja do bolo, sobre o Fallenzão agora. Ele afirmou que tem uma reunião marcada nas próximas semanas com o Fallen pra decidir ali, ver se vai dar certo essa mudança, se encaixa ali os pensamentos deles, e se vão conseguir contar realmente com o Fallenzão pra próxima temporada. Ele ainda lembrou ali, né? Cara, isso aqui, esse trecho aqui do Akari me deixa ainda mais confiante de que não vai ser o Fallen na Fúria, tá? Ele de uma maneira muito polida, falou que, cara, a gente vai conversar com o Fallen, ele é uma das nossas opções. Ele falou, nos próximos 20 dias a gente vai sentar para conversar com todo mundo, inclusive com a própria line, com o próprio core, né, com os caras que vão ficar. E ele cita também que é de vontade desses próprios caras continuar com a mentalidade com que a Fúria nasceu, que é buscar jogadores jovens e apostar no futuro, entendeu? Que foi o que aconteceu com o próprio Yuri, Cacerato e Art, né? 3 caras muito jovens e hoje estão aí. Estão conseguindo render e mostrar todo o talento deles aí no Tier 1, entendeu? Então, que ele teve de desavença com o Fallen no passado, naquela época de MBR ainda, mas ele falou que isso já é página virada e já foi superado por eles. Então agora depende do entendimento do que eles esperam um do outro, aonde podem chegar e como cada um pode agregar nessa próxima temporada. Agora, a minha opinião sobre tudo, o primeiro ponto é esse texto é extremamente transparente, algo que não é tão comum a gente ver no cenário de esportes. Cara, o Akari sempre teve essa característica, né? Eu conheço o Akari do poker, eu joguei poker profissionalmente por um tempo, por alguns anos, e eu pude conhecer um pouco melhor a personalidade do Akari, inclusive bem antes dele surgir no universo do CS, e sempre foi esse cara, excepcional, nunca dá uma bola fora, cara, nunca viu a cara dar uma bola fora em nada, nenhuma fala, nenhum texto, nada de nada, velho, nenhuma atitude, nada. É um cara, é um exemplo para qualquer pessoa, velho. Quem quiser ter o Akari como exemplo só vai se beneficiar disso. E o fato dele se abrir, né, e deixar as coisas um pouco mais claras aí, até mesmo para baixar um pouco a bola da mídia, né, que está querendo veicular muito que o Fallen talvez seja a opção mais cotada, né, tentando vender mesmo essa ideia de que o Fallen já está certo. Você vê muitas thumbs aí de vídeo do YouTube, você vê perfis, né, de mídia comentando e fazendo publicações com manchetes, né, com headings muito chamativas, né, como se o Fallen já tivesse certo na Fúria. E, cara, eu sinceramente senti desse texto do Akari que não é nada disso, tá? O Fallen não é nada mais que uma opção, tá? E o Akari reconhece toda a grandeza do Fallen, que foi o que eu falei em um outro vídeo meu. A gente tem que reconhecer a grandeza do Fallen, tá? Mas a gente também tem que entender o momento do Fallen, tá? Então vamos continuar assistindo aqui. Deixa a torcida mais confortável, a torcida foi mais tranquila ali sobre o momento da equipe, mas eu até tava conversando com o Gus, com o pessoal nos bastidores, no momento que isso foi lançado a público, acho que foi um pouco precipitado, talvez errado esse momento. A Imperial tava jogando a final da Brasil Premier League, que dava vaga pra ECL Pro League, o principal campeonato da próxima temporada, tem pela frente na próxima semana uma... Cara, eu sinceramente não acho que tem nada a ver isso, o timing da notícia e tal. Eu acho que, na verdade, isso aí tem que cair nos ombros da mídia, né? O Akari, na verdade, chegou como Salvador aí pra colocar, mesmo acabar com diz que me disse e realmente dizer, meu amigo, é isso, isso e isso. E acabou, não tem mais nada do que isso, entendeu? Então a cena foi o seguinte, vazou a notícia de que talvez o Fallen tenha recebido um contato, e ele sim recebeu esse contato, né? Mas já foi vazada a notícia como se o Fallen já tivesse certo, e que ele era a primeira opção, e que etc. E aí a mídia já endoida, esses influencers ficam fazendo vídeos com thumbs extremamente chamativas, né? Realmente pra tentar vender a ideia de que eu Fallen, de que... E, cara, na minha opinião, o Akari só chegou em meio a tudo isso, e aí sim, a culpa é da mídia, é do pessoal da mídia. Se você quer colocar a culpa em alguém, coloca a culpa no pessoal da mídia, em questão de time, o que for, porque se teve um timing ruim também, foi do pessoal da mídia, de ter soltado isso uma semana antes, só porque o tweet do Akari foi no dia que o Fallen foi jogar a final, não interessa, meu amigo, entendeu? Não tem nada a ver. Não tem nada, talvez tenha, na verdade, sido melhor pro Fallen esse tweet do que não ter feito tweet, entendeu? Então, assim, não tem nada a ver, velho. A culpa é da mídia aí. Na verdade, a mídia é que tinha que baixar um pouquinho a bolinha, né? Eu sei que eles vivem disso, vivem de ficar especulando e muitas vezes falando até inverdades, né? Em cima de algum fato concreto, cria-se algo, infla-se, né? Aquela situação para parecer que é muito mais do que é. E sim, isso é culpa da mídia e o Akari só chegou lá pra dizer, ó, galera, realmente houve o contato, mas não é isso que estão dizendo. Para mim, o texto da Akari foi isso, galera, houve o contato, mas não é isso que estão dizendo. Fallen é uma das nossas opções,
A meninada do Core já deixou claro que por eles permanecem com a ideologia da Fúria de optar por jogadores mais jovens e que também existe até a possibilidade da Fúria virar uma line internacional. Então a Akari chegou e falou, ó, colocou as cartas na mesa, velho, é isso aqui, ó, e acabou. Quem estiver falando algo fora disso aqui é mentira. Pra mim foi isso que o Akari fez e foi num time certo, independente de ter sido antes da final, depois, ou se tivesse sido final de Major, não interessa, entendeu? Se alguém tem culpa nessa história aí, é a mídia que estava veiculando inverdades e inflando a notícia que, na verdade, nunca chegou nem perto de ser o que estavam veiculando. E eu sempre bati nessa tecla. Eu sempre achei que, na verdade, o Fallen tinha sido sondado e nada mais. Entendeu? E não precisa ser um gênio pra concluir isso, né? Cara, basta você ver o momento do Fallen, velho. O Fallen não é mais um jogador consistente. Não é mais esse jogador consistente. E provavelmente não vai ser. E não tem nada de mal nisso, velho. Isso não diminui o Fallen, nem faz ele um player pior e nem apaga o que ele conquistou. Ele continua sendo o cara grande que pariu o CS brasileiro, praticamente, entendeu? É essa figura imensa, um cara que eu já tive a oportunidade de apertar a mão, pessoalmente, entendeu? E fora de eventos de CS, o que é mais legal ainda, ele tava com a família dele, entendeu? Então, assim, é um cara excepcional, mas a gente tem que reconhecer, velho, frente a times Tier 1, o Fallen é um player inconsistente. E ele tá provando ser inconsistente até num tier mais baixo, agora com a Imperial. Né? Final de Blast, Blast Finals ainda pra eles participarem. São os 2 últimos campeonatos que eles vão jogar. E ele jogou a bomba lá dentro da equipe no momento que eles mais precisam do líder deles, que é justamente o Fallenzão. Então, apesar de talvez já ter conversa lá dentro, cada um entender o momento, saber que o Fallen talvez esteja nessa conversa de sair da equipe da Imperial, o jeito que a recepção do público quanto a isso acaba inflando algo diferente na Imperial. A gente viu ontem durante o jogo deles contra a Odd que perdi um round e a galera falava, pô, o Fallenzão já tem que sair logo, não sei o quê. E aquela pressão em cima dele desnecessária. Pressão desnecessária criada pela mídia. Criada por quem não entende de CS e fica falando besteira. E fica criando inverdades e inflando entendeu? É por isso que a cena do CS tá como tá. Por isso que a torcida inflama tantos jogadores. Por isso que você vê um Yuri saindo do IEM Dallas fazendo um texto relembrando os torcedores que eles estão fazendo isso por nós. Entendeu? É por isso. Esse é o intuito do meu canal. É trazer lucidez para os torcedores e os amantes de CS. Que na verdade o CS é totalmente diferente do que estão divulgando por aí, velho. Não é isso de, a Imperial tem a obrigação de vencer. Qual foi aquele time do Frostzó que a Imperial perdeu? Tem a obrigação de vencer do Unday Union. Tem a obrigação de vencer do Odic. Tem a obrigação. Então não tem obrigação de nada, meu amigo. Se você não entende o que é CS, então é melhor você ficar calado. Entendeu? É melhor você ficar calado do que você ficar prejudicando a cena. Ninguém tem obrigação de nada. Se você entender de CS, você vai saber que CS tem uma variância altíssima. É normal um time melhor perder para um time pior. É normal. É mais um dia de trabalho no escritório. Entendeu? Ele desempenhou mal, inclusive, essa final, jogou mal demais. Talvez seja algo ali que já tá rolando nos bastidores e ele acabou sendo afetado ali durante esse grande jogo. Mas, pelo menos isso, eles garantiram a vaga nessa Pro League. Só que, cara, esse é o momento que você tem que ter um cara ali, assessor público, né? Que o cara fala assim, acho que esse não é o momento. Agora sim, talvez seja bom ter alguém pra fazer essas relações públicas ali, mesmo para os diretores da empresa, da organização Fúria, porque eles podem causar um problema maior fora da org deles. Até dentro, né? Mas nesse caso fui fora. Mas deixando isso de lado, é realmente incrível a transparência que o Akari sempre tem com a galera, né? Com a torcida, traz essas coisas sobre a organização, do interno, fala bastante, ele não deixa as coisas no ar. Gosto muito desse estilo do Akari, só acho que talvez o momento não era esse. Mas de qualquer forma eu adorei, porque daí eu crio o vídeo aqui, fofoquinha pra gente bater aquele papo aqui, fofoca é sempre bom. Segundo ponto, a gente teve aqui nos últimos dias várias hipóteses sendo levantadas, a galera afirmando que o Fallen já tava ali dentro da Fúria, tinha gente falando que o Fer era realidade, que já tava sendo negociado, e tudo que a gente viu nesse texto, a realidade... Foi outra loucura também criada pela mídia, né? Eu não sei de onde tiraram essa ideia de que porque o Fer gosta do Fallen, o Fallen gosta do Fer, e o Fallen tá sendo cotado pra ir pra Fúria, logo o Fer vai jogar com o Fallen na Fúria. Cara, de onde é que vocês tiraram isso, velho? O Fer não vai jogar na Fúria nem hoje, nem amanhã, e nem daqui a 10 anos, e nunca, velho. Nunca, isso nunca vai acontecer, entendeu? Não é nada disso, né? Eles têm essa proximidade com o Fallen, começaram uma conversa, mas a reunião ainda pra decidir se vai ou não vai, ainda não aconteceu. Ela vai acontecer. Então quer dizer que tem algo encaminhado, nada certo, mas que pode ser que saia algo bom. É tipo contar com o ovo no galinha mesmo. A gente já consegue perceber uma vontade do Fallen, uma vontade da Fúria de se juntarem pra esse final de temporada. Sobre o Fer a gente não faz nem ideia. Como eu falei, era só uma fofoquinha que aconteceu e a gente trouxe no vídeo passado, mas... Exatamente, era só uma fofoquinha mesmo. E tem que saber que é só uma fofoquinha e parar de colocar thumb. Aí você já vê os canais do YouTube, pegam uma gameplay do cara jogando na GC contra o level 20, aí bota Fer tem nível para jogar na Fúria. Aí bota lá o frag do cara, 30/6. Como se isso fosse alguma coisa. Isso não prova nada, meu amigo. Não prova absolutamente nada. O fato dele matar 30 bonecos e morrer 6 vezes num servidor da GC contra o level 20 não prova nada que ele tem nível para estar ali no Tier 1. Não quer dizer absolutamente nada.
mas você já vê esse movimento aí da mídia, aí você vê, e isso causa essa toxicidade na cena, né? Aí se o Fê não vai pra Fúria, aí já começa, né? Se a Fúria desempenha mal sem o Fê, aí já começa. Ah, devia ter puxado o Fê, devia ter colocado. Então é essas coisinhas assim que vão matando, né? Vão minguando a cena do CS, entendeu? Ainda nada. E, cara, a gente, com toda essa fofoca que rolou, a tendência é que, caso tudo continue dando certo, que tudo ordem, né, que tudo funcione bem, a gente tem essa união sim. Fallen e Fúria é muito provável da gente ver na próxima temporada. Não acho muito provável. Na verdade, eu acho que é uma das últimas opções da Fúria. De fato, hoje a Fúria tem pouquíssimas opções, né? Agora eu vou dar a minha opinião. Eu realmente acho que a Fúria tem pouquíssimas opções aí, tendo em vista os AWPs que a gente tem que poderiam render, talvez nem no curto prazo, mas talvez no médio e longo prazo, né? Só que também o Akari deixou claro de novo, né, a não vontade deles de não gastar dinheiro, né? Então assim, é, devemos esperar que a Fúria não vá atrás de um Zev, que talvez seja o nosso AWP mais caro aí, fora do Tier 1, né? E aí eu continuo especulando sobre um History, porque eu acho que o fato do History tá no banco, né, facilita a negociação. E eu continuo achando que a Fúria deve ir para um play do Academy, né? E aí se você parar para observar um Cauês da vida, né? Cara, é um cara muito sólido, tá? Um cara que joga em posições agressivas, faz um entry bem feito, tá? É um cara que sempre jogou nessa posição, então ele tem familiaridade com isso. Tem uma baita mira, um cara muito mirudo, tá? E assim, isso já é um terço do caminho, vamos dizer, como diz aqui, né? Um meio caminho andado para já estar apto ali para conseguir desempenhar no Tier 1, né? Óbvio que ele vai ter que fazer algumas, talvez muitas adaptações aí no jogo dele, porque o jogo, como ele é jogado na Europa, né? E também no Tier 1, é muito diferente. Então ele vai ter que aprender muita coisa, não só do sistema da Fúria, mas do CS em si, tá? Mas chegando dessa maneira, né? Tendo familiaridade com a função e tendo uma boa mira, já é meio caminho andado para dar certo, tá? E tendo em vista que a Fúria não vai gastar nada também. Então, para mim, essa tendo em vista que eles têm duas vagas no time, essa para mim é uma das melhores opções para suprir uma dessas vagas. Não vai gastar nada, é um player que tem mira, um player novo e um player que já está familiarizado com essa função essa que o Art tenta não fazer mais, tá? Tá evitando fazer um pouco mais essa função aí. Então, eu acho que e eles devem sentir falta disso, só que ao mesmo tempo eu não acho que seja bom ficar sacrificando o Art para fazer essa função, quando na verdade o Art é um dos players mais brilhantes, né? Um dos mais inteligentes players brasileiros aí. Para mim, atualmente, né? O player mais inteligente do Brasil em termos de gameplay ali, do entendimento dele do jogo, do meta, do que tem que acontecer. E eu acho que não é legal ficar sacrificando esse cara quando ele, na verdade, podia ter muito mais impacto como um rotator, como um cara participando um pouco mais ali do jogo. Muitas vezes só o reposicionamento dele já pode impactar no jogo, no round, né, que eu quis dizer. Então, assim, eu acho que o Art, durando um pouco mais nos rounds, tende a ter muito mais impacto e sem precisar matar tanto do que se ele continuasse insistindo na gameplay dele antiga, que aí sim, para ele de fato ter um impacto relevante, ele teria que colocar números, né? E a gente já viu que ele não consegue ser consistente fazendo isso. E eu acho que a melhor opção para a Fúria hoje seria de fato colocar um cara para fazer isso, e de preferência um cara que tenha um pouco mais de consistência. E aí para você ter um pouco mais de consistência nisso, ter mira sempre é muito bom, né? Players que fazem essa função sem mira, você vê uma grande inconsistência. Os players que fazem isso tem um pouco mais de mira, você vê que o cara consegue estar ali tendo impacto constantemente nos rounds, né? Então, tendo em vista que a Fúria tem essa opção e que cairia como uma luva no time, no sistema do time, eu acho que eles devem ir para Cauês, até porque já foi cogitado esse nome. Tá? Em algum momento eu já vi esse nome sendo cogitado, né, em algumas semanas atrás. E aí, se eles tinham duas vagas e estavam já pensando, talvez, né, em gastar dinheiro com dois jogadores, puxando um jogador do Academy sem ter que gastar nada, eles vão poder gastar um pouco mais em um outro jogador. E aí é que entra a história do History, né? Que é um cara que não é barato,
mas tendo em vista que a Fúria tem essa possibilidade de não gastar com desses dois jogadores que vão ter que entrar, eles poderiam talvez se dar o luxo de gastar um pouco mais ali num AWP como um History, que é um cara que para mim já me impressiona hoje. Eu acho que tem um futuro brilhante, eu acho que tem muito a evoluir ainda como AWP. Óbvio, né, que essas promessas aí são sempre pode ser que daqui a 2, 3 anos o cara não consiga se desenvolver tanto, a curva dele já não seja tão acentuada, né? Ele já tenha estagnado ali a curva de evolução dele. Isso é normal para qualquer player, né? Cada um evolui, tem esse pico, né? Esse pique em algum momento da carreira, uns mais cedo, outros mais tarde, outros têm esse pique um pouco mais, não tão de uma vez assim, um pouco mais lento, mas constantemente evoluindo, né? Então assim, não tem como dizer que ele vai ser um grande AWP, mas hoje eu vejo ele sendo uma das melhores opções, se não a melhor opção hoje para a Fúria, em termos de custo-benefício, custo de oportunidade e tudo que pode acontecer ali junto com a entrada do Cauês e em termos de estrutura para o time. Tá? Eu não acho que o Fallen seja uma escolha realista pela inconsistência que o Fallen apresenta, como eu falei, já desde a época da Liquid, onde ele teve a oportunidade de jogar num time Tier 1, com grandes jogadores do lado, que facilita demais. É muito diferente você jogar sem querer denegrir, nem ser pejorativo de forma alguma, mas só exemplificando mesmo, é muito mais difícil você jogar numa Imperial com players que não tem tanta experiência, que não tem tanta essa vivência do CS lá fora, do que você jogar numa Liquid que já ganhou grandes campeonatos, né? Tá ali jogando Tier 1 desde praticamente sempre, né? Jogadores de renome, né? Caras que estão aí na cena estudando o jogo, jogadores muito estudiosos, né? Elige é um desses. Então, assim, é muito mais fácil você jogar e ser consistente num time desses do que você ser consistente no Imperial, que é um projeto que começou do zero, e aí tem que testar muita coisa, tem que testar os plays, as posições, funções, estrutura. Então a inconsistência é de se esperar no Imperial, mas ele teve a oportunidade de mostrar o potencial dele na Liquid, e eu acho que ele ficou abaixo, né? Eu acho que ele não conseguiu ter a consistência que a gente queria que ele tivesse, né? E talvez por isso a Liquid acabou optando por testar um outro AWP, quem sabe um AWP um pouco mais consistente, e acabaram indo pro OC, que é sim um AWP mais consistente que o Fallen. Tá? Então eu acho que o Fallen hoje, como AWP, não é um AWP melhor do que o History, e é difícil que ele consiga ter impacto suficiente para justificar a inconsistência dele como AWP no time, por exemplo, em prol de passar calls ou ajudar na estrutura do time. Eu acho que a Fúria consegue ter isso, consegue ter qualidade de calls, consegue ter uma estrutura de time bem feita, sem precisar do Fallen, tá? Claro, né? Sempre seria uma adição bem-vinda, e se isso acontecer, embora eu acho que não vai acontecer, se isso acontecer, vai ser sim muito bem-vindo, Fallen, né? É claro, eu vou ficar ansioso como sempre para ver o que é que o Fallen tem ali para agregar. Eu acho que sim, ele tem muito a agregar nesse quesito aí de estrutura, de como pensar o jogo, o entendimento dele do jogo. O Fallen é um cara que atravessou gerações aí, né, no CS, então ele viveu várias épocas do CS, viu o CS mudando, então tem muito disso aí no Fallen, né? O Fallen tem muito a agregar em vários outros aspectos que não só colocando números dentro do servidor, né? Mas a gente sabe que hoje, principalmente com a AWP, espera-se performances mais consistentes possível, né? E com números mais altos possível, né? Que aí sim a gente vai conseguir ter talvez dessa maneira, né, tendo um AWP consistente, que eu acho que o safe não é esse AWP hoje, então talvez tendo um AWP consistente que coloque esses números para a Fúria, aí sim a Fúria talvez consiga ter um pouco mais de consistência juntamente, né, com alguém que seja ali o tripé para toda essa mudança estrutural que vem acontecendo na Fúria, né, o Art mudando de estilo, da própria gameplay e a Fúria mudando de estilo também. Eu acho que a adição do Cauês vai somar bastante na Fúria e aí acaba sobrando mais dinheiro para eles tentarem um history desse. Mas, de novo, né, como o próprio Akari falou, tá tudo em aberto, tudo isso é especulação, né? A única coisa que eu acho que é mais certeza do que qualquer outra coisa é o Fer na Fúria. Eu acho que isso aí não vai acontecer de maneira alguma. O Fallen, sim, existe a possibilidade, tanto é que o próprio Akari falou que vai haver conversas, né? Mas eu acho que não passa de uma conversa para entender a realidade do Fallen e mesmo para colocar o Fallen ali como
na lista de prioridade deles, né? Mas, claro, eles devem ter outras opções aí, devem também se reunir com esses caras para estarem discutindo as possibilidades, né? Questão de valores e tudo. E ainda existe também a possibilidade da Fúria ir para online internacional, e aí eu não consigo nem opinar em relação a isso, porque hoje a gente tem diversos times no Tier 2 aí, com jogadores muito bons e com possibilidade de sair desses times para um time Tier 1, como é a Fúria, entendeu? Então eu acho que a Fúria aí não tem tantas possibilidades por não ser um time que comunica em inglês e talvez não ser tão não ser tão chamativo como outros times podem parecer ser, tá? Mas basta você tentar comparar aí um Hauserk desses que hoje joga na Complexity, eu acho que sim, seria um upgrade para a carreira do cara ele jogar na Fúria, entendeu? E é um cara que, por mais que tenha um estilo um pouco mais ali agressivo, né? Não tão o que se espera de um AWP de altíssimo nível, como são esses AWPs um pouco mais safe, né? Shiro, Jamie e tantos outros hoje que adotam esse estilo um pouco mais safe, né? De valorizar mesmo a AWP e tentar jogar o máximo de tempo possível, tanto em minutos, né, do round, tentar não morrer logo no começo do round, como também o máximo de rounds possível com a AWP para tentar ter o máximo de impacto possível com a AWP, entendeu? Então, pessoal, é isso. Agora sim, né? Deixem aí o like de vocês, comentem, eu de fato quero saber a opinião de vocês, o que é que vocês acham sobre o Fallenzão na Fúria, se é real, se não é, se é realista na verdade, se não é, né? E o Cauês também na Fúria, se seria uma boa adição, se não. Eu quero ter essa discussão sadia aí com vocês nos comentários e também compartilhem o vídeo, né? Coloquem aí nos grupos de Zap e vão me ajudar a crescer esse canal. Beleza? Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo.